O pai do meu pai era pastor de ovellas nunha aldea ben pequena nas montañas da Galicia, ao norte da España. Así comeza un conto titulado Nas rúas do Brás, escrito polo noso personaxe de hoxe. Aquelas montañas onde seu avó foi pastor pertencían ao concello de Riós, en Ourense. Anos despois, o noso convidado lembras desde moitos kilómetros de distancia. Concretamente desde Sao Paulo, a cidade que o viu nacer, nun barrio humilde onde seu pai traballou arreo para que el puidera ir á universidade. Antonio Draucio Varela é un oncólogo, científico e escritor brasileiro neto daquel pastor de ovellas ourensán. Graduado pola Universidade de Sao Paulo e futuro fundador da Universidade Paulista, é moi coñecido en Brasil por popularizar a información médica a través de aparicións en programas de radio, televisión e internet. Mi abuelo era de Ourense, vivía en el campo. Y él decía, en España yo era un pequeño pastor. Y aquí en Brasil soy el señor Varela. Consideras que estás casada cun galego? Pelo amor que aparece na alegria do olhar dele quando ele começa a falar sobre a Galícia. Esta es mi gente, genéticamente soy ligado a estas personas, ¿no? Y yo cuando entré en la prisión, yo me quedé tan impresionado con aquel todo. Y entonces me vi envuelto en aquel problema de la AIDS, de la SIDA. A sua esposa está contaminada, está infectada. Tá. Ele tem uma facilidade enorme de comunicação com qualquer pessoa. Que o vexan 2 millóns de persoas. Nalgún dos vídeos sí que é un influencer, pero dos vos. Probablemente soy el youtuber más viejo de Brasil. Estamos no Jardín Botánico de Sao Paulo, pero podería ser a Amazonía, o pulmón verde do noso planeta, onde podemos atopar nada máis e nada menos que 6,7 millóns de kilómetros cadrados de bosque. Ademais, é onde se produce o 20% da auga doce da nosa terra. E tamén podemos atopar máis de 40.000 especies de plantas. Algunha delas se emprega para a medicina, pero disto sabe moito máis o noso seguinte convidado. Ainda que o noso seguinte convidado é de Sao Paulo, hoxe topámonos no río, ao lado da Pedra de Leme, porque o noso convidado veu traballar a Globo. Moitísimas grazas, moito obrigada, don Draucio Varela, por nos acoller neste paraíso. Muchas gracias, digo yo. Es un placer hablar con la televisión de Galicia. Que sabe vostede do seu avó? Mi abuelo era de Ourense y vivía en el campo. El padre trabajaba la tierra y él pastoreaba. Eran 5 hermanos en el total. Y cuando él, que era lo más viejo, tenía 12 años, el padre murió. Y entonces la madre no tuvo alternativa sino enviarlo a Brasil. Pero él no podía viajar solo a los 12 años. Entonces ella pidió a una familia que emigraba para Brasil
y ellos se responsabilizaron por él solamente durante el viaje. Cuando llegó en Puerto de Santos, en el estado de São Paulo, con 12 años, analfabeto, salió andando por el puerto y vio que contrataban trabajadores para las haciendas de café en el interior del estado de São Paulo. La esclavitud tenía terminado y no tenían personas para trabajar. Empezó trabajando allá y se movió para São Paulo, que era una ciudad que se industrializaba, y empezó a hacer transportes en la ciudad. Y trabajaba mucho. Decían la familia que él trabajaba como un gallego. y ahí conoció a mi abuela y se casó y compró otra carroza y tuvo una compañía de transporte. A súa avoa era de aquí? Mi abuela era gallega también, también. De onde era? Mi abuela yo no me recuerdo. Pero se lle digo o nome de Ríos, a que lle soa? Sí, Ríos es un nombre familiar, ¿no? Muy familiar. Yo pensé que era la ciudad en que ellos vivían. Vivían en el campo, pero cerca de la ciudad de Ríos. De Ríos. Vostede chegou a coñecer o seu avó? No lo conocí porque él tenía problemas gástricos y cuando hizo, pienso que unos 40 años más o menos, el médico que tenía en Brasil lo aconsejó a hacer una estación de aguas. Y como él estaba bien de vida, dijo, vamos a hacer la estación de aguas en Galicia. Y se mudó con mi abuela y el primer hijo que tenía para Galicia. Y esto fue en 1914. Y entonces hubo la Primera Guerra Mundial, empezó cuando estaban allá y no pudieron volver. Y en Galicia nació mi padre y mi tío, el tío más nuevo de mi padre. Y cuando pudieron salir otra vez, volvieron a São Paulo. Mi padre tenía 2 años. Mi abuelo no quería volver a España en el total, porque tenían 3 hijos. Y él prohibió, mi abuela no hablaba español con los hijos. Mi padre no hablaba español tampoco. Mi abuelo prohibió porque tenía miedo que los chicos volviesen a España y se envolviesen en una guerra. Y decía a mi abuela, nosotros no tuvimos hijos para morir en la guerra. Claro. Claro. Y él contrataba a los gallegos que venían y traía de Galicia también parientes y amigos para trabajar con él. Y era un hombre muy respetado. Y él decía esto, en España yo era un pequeño pastor y aquí en Brasil soy el señor Varela. Porque era señor Varela. Él se murió con 42 años. Muy novo. Muy novo, ¿no? Sí. Pero mi madre se murió muy joven. Ella murió con 32 años. Yo tenía 4 años cuando ella murió. Y tenía una hermana con 7 y un hermano con 2 años. 2 años. Por otro lado, era un barrio operario y las familias vivían. Varias familias en casas colectivas, ¿no? Casas con cada familia en una habitación y con cocinas separadas, una casa de baño para 5 o 6 familias. Los chicos pasaban la vida en la calle. Yo me acuerdo las imágenes de infancia que yo tengo, jugando fútbol en la puerta de una fábrica que había bien frente a mi casa, ¿no? Todo el día jugando fútbol. Jugando fútbol. No quedé profesional por falta de talento, porque el entrenamiento no fue. Eu conheci meu marido num curso de teatro. Eu estava dando um curso de teatro no Museu de Arte Moderna de São Paulo e ele foi meu aluno. E ele me chamou a atenção desde o primeiro momento e
Nós aí começamos a namorar no final do curso e estamos juntos já, vivendo juntos há mais de 40 anos. E eu sinto que o Drauzio tem um brilho, não só ele, como a família inteira dele. A Galícia é uma coisa muito forte para eles. Então, quando eles falam do cozido do Natal, quando eles falam de alguma cidade, é uma cumplicidade e é uma alegria, que é uma coisa que é muito forte nos galegos, não é? Um orgulho de ser galego. Eu fui criado como brasileiro, totalmente brasileiro. Não havia eu não tinha esta consciência lá adquiri vendo um filme de Carlos Saura, Bodas de Sangue. Ah. E quando eu vi aqueles homens, eram os homens que se pareciam comigo, sem cabelo, magros, altos. E os homens que frequentavam a casa de minha abuela. Os primos dela, os amigos da família. Esta é minha gente. Eu, geneticamente sou ligado a estas pessoas. Não? Claro. A primeira vez que tive consciência de que tinha sangue espanhol, na verdade, sangue galego. Não? Pero alguna vez sí que comería algún prato típico. A todo el tiempo. Mi abuela hacía las empanadas gallegas, que fue con cebollas, con varias carnes. Y por tradición, en el día de Natal, toda la familia era reunida y mi abuela hacía un cocido galego. Nas historias que contaba a súa familia, referíanse ás paisaxes galegas alguna vez? Hablaban de las paisajes, pero a mí las memorias más claras son del frío que mi abuela contaba. En las casas de piedra y el frío que entraba por las frestas de la casa. Y nosotros no teníamos este frío, ¿no? Y la nieve, eran las historias que más me impresionaron, que más me quedaron en mi memoria. Consideras que estás casada com um galego? Sem dúvida. Pelo amor que aparece na alegria do olhar dele quando ele começa a falar sobre a Galícia. Fuimos a Galícia, mi mujer, yo, mi hermana y este tío que nació en Galicia. Y volvemos a la casa que él... A Ríos. A Ríos. No, él nació en una pequeña aldea, era Vendas da Barreira. Ajá. Vendas da Barreira. Foi uma experiência muito interessante. Ele tinha 90 anos quando volvemos. E meu tio era médico, foi o primeiro da família que pudo cursar a universidade. E era um homem muito culto, muito interessante, falava diversas línguas e falava e ele hizo um curso de galego na Universidade de São Paulo quando era adulto, quando estava jubilado já. E hizo este curso e falava muito bem o galego. Sí. Seguramente que foi verdadeiramente emocionante levalo con 90 anos ás súas orixes. Que sentiu vostede? Uma experiência inolvidável, inolvidável. De sentir um retorno às origens, às origens distantes, minhas origens distantes. Para ele, não eram tão distantes. Não? Foi lindo ver isso e a gente almoçar naquelas cidadezinhas pequenas, porque a gente chegava de carro e ficava ali bebendo, tomando vinho. E era uma coisa muito bonita, muito forte, ver essa tradição viva ali no olhar daquelas pessoas. Eles brincavam, a gente procurava pastores no campo para ver como era o avô do Drauzio, entende? Então foi muito lindo isso. Que sentiu quando conheceu a Catedral de Santiago? É uma experiência muito forte, não? Muito forte. Eu não sou religioso, mas es muy interesante ver estas personas todas, ¿no? la fe que tienen y cómo esta fe se cristaliza naquele espaço. ¿No? Eu lembro que a gente entrou na igreja
e tinha um padre fazendo uma missa em galego. Eu tive a sensação que eu estava ouvindo português. Vamos agora a falar un pouco da súa traxectoria profesional, que é moi ampla. Quizás sexa o médico máis famoso do país, verdade? Cunha relevante proxección mediática internacional. Desde neno xa tiña vostede claro que quería ser médico como o seu tío? Mi padre contaba que la primera vez que me preguntaron lo que quería ser cuando creciera, yo respondí que quería ser médico. Y nunca tuve ninguna duda. Mi padre tenía dos empleos. Trabajaba como un gallego también. Trabajaba todo el día, de las 8 a las 6:30, en una empresa donde era contador. Y tenía un empleo público. Él empezaba a las 7 y terminaba a la medianoche. Ajá. Y todos los días. Y nunca faltó un único día. Claro. Nunca me dijo que había necesidad de trabajar. Hacía una única exigencia. Mis hijos van a estudiar a la universidad. Las personas se reían de él. No en la frente de él, porque era un español bravo. Pero decía que absurdo, ¿cómo vamos a estudiar? Nosotros teníamos en São Paulo una única universidad y vivíamos en un barrio obrero. Yo estudié medicina en la Universidad de São Paulo. Mi padre tenía 4 hijos y después cuando entré en la universidad sentí que tenía que trabajar para ayudarlo. Y comencé a dar aulas y hicimos un pequeño curso que preparaba estudiantes para ingresar en la universidad todos los días de la semana. Y a los sábados, y a los sábados el día entero, y a los domingos de mañana. Entonces trabajé como un gallego también. Efectivamente, eso estaba pensando. Sí, ser gallego también. Y trabajé, siempre trabajé mucho, hasta hoy. Como ganaba bien dando clases, y yo pude me preparar bien en medicina también. Entonces pude estudiar, pude hacer estágios en hospitales y empecé a hacer tratamiento de pacientes con cáncer, ser un oncólogo. En el comienzo de los años 70, la oncología daba los primeros pasos en esta época. São Paulo tenía 8 millones de habitantes y había 3 o 4 oncólogos clínicos. Entonces, nuestro papel era muy importante en la ciudad. Y empecé a tener relaciones con los grandes centros americanos especialmente. Y había poca competición en estos años. ¿No? Era o comezo do camiño. Ninguno se interesaba por tratamiento de cáncer. Todos los tumores que avanzaban de las fases iniciales eran incurables. Y esto desafiaba la sensación de omnipotencia que nosotros médicos tenemos. ¿No? Essa realidade, infelizmente, tinha lado muito negativo, que era afastar as pessoas da busca do diagnóstico precoce. Hoje, felizmente, a sociedade lida melhor com esse problema. Pode ser que neste momento que estamos vivindo, a pandemia nos faga esquecer esta necesidade tamén de traballar, estudar e avanzar con este tipo de enfermedades como o cáncer. Sí. La epidemia afecta todos los aspectos de la vida, de la economía y todo. Y afecta la medicina también. ¿De quién mueren las personas hoy? En España, en Francia, en Inglaterra o en Brasil, mueren de enfermedades cardiovasculares y cáncer. ¿No? Y cuando se tiene una situación de emergencia como la que estamos viviendo, los intereses se dispersan en otras áreas. Desafortunadamente, mata un 30% de persoas no mundo. Considera vostede que estamos no camiño avanzando para poder atopar curas? Sí, claro. Pero, ¿cómo voy a explicar? La tecnología necesaria para desarrollar nuevos tratamientos y el investimento financiero necesario no está al alcance de los gobiernos del mundo, ningún país. Entonces, quien hace eso son las
grandes multinacionales de la industria farmacéutica, que hacen un trabajo increíble en esta área. Yo no tengo nada contra ellas, pero los medicamentos y los avances que surgen en el complejo industrial de la medicina son avances que serán accesibles a una parcela irrisoria de la población mundial. Este será el gran desafío del siglo XXI. ¿Cómo garantir este acceso a toda la población? Este es el desafío. En Brasil, las universidades públicas preparan los médicos para hacer la mejor medicina posible, pero para hacer una medicina del pasado, que era la medicina privada, la medicina hecha para aquellos que pueden pagar por ella. Y Brasil tuvo una revolución que yo pienso que ningún otro país tuvo, que fue la creación del Sistema Único de Salud en 1988. Esto es una revolución porque ningún país con más de 100 millones de habitantes tuvo la osadía de decir todos tienen derecho a la salud. Es un desafío absurdo. Brasil no tiene 100 millones, tiene más de 200 millones. Y esto fue una revolución. Pero no preparamos médicos para esta nueva realidad, que es cómo hacer para organizar un sistema de salud que pueda realmente dar atendimiento a toda la población brasileña, ¿no? Que es un desafío enorme. O dereito á saúde considera vostede que é unha obriga, unha responsabilidade do Estado? Sí, claro, responsabilidad, pero no solo del Estado. Es una responsabilidad personal y este es un punto que es poco abordado. Yo soy responsable por mi salud. Si yo bebo, fumo, paso el día en una silla, y cuando me quedo enfermo, el Estado tiene obligación de me tratar. Esta es una cuestión que tiene que ser discutida en el futuro. En Brasil es más difícil porque tenemos una gran parte de la población brasileña que es una población de gente que vive en condiciones horribles. Y las enfermedades que esas personas adquieren muchas veces la mayoría de las veces es consecuencia del medio en que viven y del estilo de vida que son obligados a tener y no puede tener otro. Cuando hablas con una mujer que vive en una favela, que es la única responsable por los 3 hijos y que tiene que gastar 2 horas para llegar al trabajo y 2 horas y media para volver, vas a querer que va a hacer jogging por la mañana, ¿no? Pero en países como España, casi todo mundo tiene acceso a la información, a buena alimentación, posibilidad de hacer actividad física, y vas a España y ves lo que tiene acontecido con la población, todo el mundo ganando peso, sí, y desarrollando hipertensión, diabetes y todo, ¿no? Sean Connery protagonizaba no ano 1992 Os últimos días do Edén. Neste filme, o actor escocés interpretaba a un científico no Amazonas, na procura dunha planta precisamente para curar o cáncer. As plantas brasileñas teñen moitas propiedades, non si? Mi relación con la floresta amazónica empezó cuando yo tenía 50 años también. Brasil en los años 90 era completamente fuera de rota de los científicos mundiales. Yo organizé una viaje a la floresta amazónica, porque la universidad tenía un barco en la floresta amazónica. Entonces, cuando yo fui
a primeira vez e como eu conheço tantos países no mundo, não conhecia esta coisa incrível que é a floresta amazônica. Conversei com o pessoal da universidade, disse, vamos fazer um centro de testagem destas plantas. Temos o barco allá, que é o mais importante. E este centro tem agora mais de 20 anos e estuda estes estratos especialmente contra células tumorais malignas e contra bactérias resistentes aos antibióticos. É um projeto universitário que caminha muito bem. É moi duro coas medicinas alternativas. É certo, porque están contra. Son realmente estas medicinas un perigo para a saúde pública? É uma questão delicada, porque as pessoas se ofendem quando eu digo o que penso a este respeito. Como era a medicina no passado? No passado, a medicina era baseada em opiniões. Os médicos que defendem esta medicina assim chamada natural, eles não fazem estudos. Claro. A medicina se faz e vai avançar quando hacemos comparações, quando hacemos estudos. Hai un momento na súa carreira que aparece tamén o AIDS, o SIDA. Eu estava fazendo um estágio no hospital de Nova York, o Memorial Hospital, o Sloan Kettering Cancer Center. E Nova York era o epicentro da epidemia americana de AIDS. E quando eu cheguei no hospital, fui ao serviço de imunologia, que era a área del cancro que mais me interessava. E então me vi envuelto em aquele problema da AIDS, da SIDA. Quando volvi a São Paulo, passei a receber no Hospital do Câncer, onde eu trabalhava, um número enorme destes pacientes. Os primeiros casos em São Paulo foram tratados por mim. Na época, a SIDA era chamada peste gay por a imprensa. E era uma coisa terrível, porque se diz que tem uma enfermidade que atinge solamente os gays, as mulheres se achavam protegidas, os homens heterossexuais também. Aliás, na próxima epidemia mundial, seja qual for, esta palavra grupos de risco tem que desaparecer, porque só hace mal. Porque é como agora, os jovens não são do grupo de risco, estão se arriesgando e muitos morreram por acreditar nesta tonteria. Não? E então comecei a tratar os enfermos de AIDS. E hizo uma entrevista em uma rádio muito popular em São Paulo, tentando explicar que era um vírus sexualmente transmissível e que não há enfermidade sexualmente transmissível que se limite a um único sexo. Homens e mulheres e todos ficam sujeitos a ela. E aí fui envolvido no problema da SIDA e comecei a falar na rádio sobre a SIDA. E tive reações. Os médicos não entendiam bem a necessidade deste tipo de prestação de serviço. Mas eu acreditei nela desde o princípio. Carandiru é o nome dunha estación de metro de São Paulo, pero para vostede, Carandiru é outra cousa. Que significa isto para vostede? Carandiru, é parte da minha vida. Não? O Brás, o bairro em que nasci, em São Paulo, é um bairro obreiro, mas tinha, eu penso que 15 cinemas no bairro. As pessoas iam ao cinema. Os obreiros eram europeus, vinham com uma cultura europeia, não? Então tinham. E eu tinha um primo de minha abuela portuguesa, era gerente, era administrativo de um cinema no bairro. E ele me deixava entrar à tarde. E eu vi um filme com Burt Lancaster que se chamava Brute Force em inglês. Em português chama Força Bruta. E era um filme que se passava em uma prisão nos Estados Unidos, um filme em branco e negro. E me quedei tão impressionado com essa película que passei a ter uma atração por as prisões.
Em 1989, eu dirigi um documentário sobre AIDS. E esse documentário implicou um dia de filmagem em la prisão, nesse Carandiru, que era uma cidade. Era a maior penitenciária de São Paulo e que tinha mais de 7.000 homens. E eu, quando entrei na prisão, os sonidos são muito fortes nas cadenas, nas portas, batem com força. Eu me quedei tão impressionado com aquilo todo e recuperei a sensação que tive vendo estes filmes de cadena. E até hoje eu adoro os filmes de cadena. Então decidi volver lá, falei com o diretor e comecei fazendo palestras educativas, porque naquele tempo os presos injetavam cocaína na vena. Esta era a droga mais utilizada já. E se quedavam infectados. A droga dentro dos presídios, isso sempre existiu e sempre vai existir. São vários os meios que a droga entra dentro da casa. Minha cadeia é 3 anos e 6 meses. Estou tirando 3 anos. Faz agora em junho. Quer dizer, falta 5 meses só. E eu estou num estado bem avançado do HIV e o induto é presidencial, né? E tinha o programa de visitas íntimas. E eu queria provar que era um absurdo a sociedade enviar para a cadena, lá para a prisão, cerca de 1.500 mulheres para ter relações sexuais com seus maridos, seus namorados, sem dar-lhes nenhuma orientação, nem acesso aos preservativos, nada. Eu queria ter uma criança, espero que nem deu uma sorte deles não estar contaminado também, mas nasceu um menininho bonitinho, o Juan. A sua esposa está contaminada, está infectada. Tá. E comecei fazendo um estudo populacional, que acabou publicado em revistas internacionais, testando esses 1.492 homens que recebiam as visitas íntimas. E encontramos 17,3% HIV positivos. E aí me quedei envolvido neste problema e comecei a atender uma vez por semana em la prisão. E este trabalho vengo fazendo nos últimos 32 anos agora. Como conseguía vostede captar a atención destes presos para que viñeran ás súas charlas? Como conseguía? Era um método pouco ortodoxo, que não foi criado por mim, foi criado por um carcereiro. Você faz a palestra, terminada a palestra, responde as questões e depois sale, que é para não perder o respeito, que é muito importante o médico ser respeitado em la prisão. E eu passo um filme pornográfico depois. Eu disse, Valdemar, isso não é assim, não vai dar certo. Porque eles vão vir solamente na hora de assistir ao filme, que vão vir para ver. Não, é um paquete. Abre a porta quando vamos a começar a atividade. E cerramos a porta. E essa porta só será aberta quando terminar tudo. Então, quem quer ver o filme tem que assistir a palestra. E fizemos isso por anos e anos, mais de 10 anos, um sucesso de público excepcional. Pode dar certo em outros presídios. En Carandiru, creo que foi a paladear a cachaça, non sei se o estou dicindo ben. Cachaça. Cachaça. Um grupo de carcereiros e eu, na saída, irmos a um bar para tomar cerveja e falar. Hablam solamente de cadeia, histórias de cadeia, histórias de bandidos, histórias de rebeliões, de fugas, porque não é um tema
que nós podemos falar com pessoas estranhas, ou mesmo com pessoas da família. Não vas a levar para casa essas histórias, muitas vezes, de grande violência e de mortes, etc. Claro. Mas quando estamos juntos, este é o tema principal. E com eles aprendi a tomar cachaça, que é uma bebida típica do Brasil, muito forte. E me convenci quando um deles disse: doutor, pensa bem, vas a tomar cerveja e vas bebendo 1, 2, 3, 4, 10. Perdes a conta de quanto bebes. Cachaça não. Cachaça sabes com quem estás lidando. Pois igual teria que vir a Galicia e probar o licor café ou o aguardente dali, porque ven sendo máis ou menos o mesmo. Eu provei o aguardente galega. Ah, sí? E cal é máis? São gustos diferentes, porque a aguardente galega é hecha de uvas, não? Sí. E a cachaça é hecha de caña de açúcar. Son potentes as dúas, non? As dúas son moi potentes. Esta experiencia do Carandiru foi moi intensa emocionalmente e profesionalmente para vostede. Foi precisamente esa intensidade interna a que lle impulsou a vostede a externalizala compartindo nun libro esta Sao Carandiru. Mira, naquele tempo, isso foi nos anos 90, eu sempre me quedei muito interessado nas histórias que os presos me contavam. Tive a ideia, e falei com um amigo jornalista, de escrever uma coluna para um diário popular. E volvi a los pavilhões, mas com a mirada do escritor, que é distinta da mirada normal de todos nós. E comecei a descrição da cadeia, da prisão. E tomei consciência de que não poderia descrever os pavilhões sem falar da população de cada pavilhão, porque havia características completamente distintas. E neste momento eu percebi que daria um livro, que um livro seria a melhor forma de contar essa história, não? E o livro ficou 4 anos como o mais vendido. E eu descobri o prazer de que é escrever. E isso é um prazer curioso, porque para obter a felicidade, nós precisamos de uma série de condições, não? Precisamos estar entre amigos, ou com uma pessoa querida ou amada, precisamos de uma paisagem como esta. Quem escreve experimenta esta sensação de felicidade solo. Tem um momento em que você está bueno agora. Agora está bueno. Muitas vezes está muito melhor do que quando começaste a escrever. E esta é uma hora em que tu sentes uma grande felicidade. Obtenida solo. Quem escreve não se queda solo. Que bonito. E este prazer eu aprendi muito tarde, pero... O que vexo é que a partir dos 50 vostede comezou unha nova vida. Não tinha pensado nisso. Pero foi, de certa forma, sim. Uma nova vida. Começaram as prisões, maratonas. E aí, quando eu tinha 49 anos, encontrei um ex-colega de colégio que me disse: você vai fazer 50 anos ano que vem? É aí que começa a decadência do homem. E eu estava cheio de trabalho, cheio de ideias. Falei, para mim não vai começar. Eu vou correr uma maratona. E a partir daí, não parei mais. Eu corro maratonas todos os anos, já corri mais de 20 nesse tempo todo. E os benefícios para a minha saúde foram imensos. Não dá para comparar a minha vida hoje com o que foi no passado. Como foi adaptar esse livro seu ao cine? O Héctor Babenco, o diretor, foi meu paciente e nós nos quedamos amigos. Digo, foi porque ele se morreu 5 anos atrás. E quando escrevi o livro, quando lo conheci nos anos 80, não tinha nenhuma
pretensão de tornar-me escritor. E quando escrevi o livro, e ele leu o livro, ele se quedou muito impressionado com o livro. E um dia, uma noite, me chamou à casa por telefone e disse: eu quero filmar este livro. Ele não estava bem de saúde naquele tempo. Não, tu não faz isso. Hace um filme de amor, um filme mais fácil para filmar, um filme de uma cadeira que termina com um massacre. É um trabalho que exige uma condição física. Não, eu vou filmar o filme. O filme foi apresentado no Festival de Cannes e eu assisti a apresentação com minha mulher, Héctor, e a mulher dele, juntos. E foi uma sensação indescritível, porque ver os personagens naquele ambiente de altíssima sofisticação, né? E de repente esta realidade mostrada num ambiente como o de Cannes. Né? Aqui dentro ninguém é culpado. O senhor ainda não percebeu isso? Bueno, imos falar agora do personaxe mediático que vostede antes me dicía que non estaba ben visto que un médico aparecese falando das súas experiencias como tal. Dende aquela xa non pararía. Primeiro na radio, como falábamos, despois en Jove, en Pan, 89 FM, Radio Bandeirantes, Espaço Saúde, logo na televisión, no Globo, Canal Universitario, Televisión do Senado, etc. Pero, dende hai uns anos, ten vostede unha canle de YouTube. Eu escrevia temas para periódicos, revistas, etc. E, então, recortava e colocava na estante. E foram se acumulando. E um domingo comecei a ter rinite, comecei a ter alergia. E neste momento interrompi e disse: o que vou fazer com isto? Vai chegar um dia, eu muero, minhas nietas vão entrar aqui e dizer: o que faz com esses periódicos viejos? Vou deixar o problema para elas. Então, a única alternativa é colocar uma ordem eletrônica, porque isto vai desaparecer completamente. Comecei com um site, e o site teve uma grande resposta, e muitos acessos, e aí comecei a trabalhar com um pequeno grupo de jovens, que tinham menos da metade da minha idade, e comecei a ouvi-lo, a tentar aprender como se poderia ser esses. E eles foram apresentando soluções. Você tem que ter um canal no YouTube. Eu não vou fazer isso, sou médico, sou influencer de internet. Mas acabei concluindo que era uma forma importante de comunicação e assim começou todo esse trabalho. Chegou, né? Paulo Vitor Andrade, esse velho chato já está até aqui no YouTube, pelo amor de Deus. Liga a televisão, eu apareço. Entra no YouTube para ficar livre. Estou lá, tá bom. Que o vexan 2 milhões de persoas en algún dos vídeos sí que é un influencer, pero dos vos. Eso sí que influir na población asustalle a vostede. Eu penso, provavelmente sou o youtuber mais viejo de Brasil. Tenho 78 anos. Pero há que renovar-se o tempo todo, não? Porque se não se renova, é melhor morrer, não? Encontrar formas de se comunicar com os mais jovens também, não? Todo dia tem vídeo para gravar. E os inscritos no YouTube? Ô louco, 3 milhões. Muito bom contar com a participação de vocês. Ela é fundamental para nós continuarmos com esse trabalho. E se você que está me vendo ainda não está inscrito no nosso canal, faça a inscrição agora e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigado. A dificuldade, no caso da televisão ou da internet, é pegar o pensamento científico, os conhecimentos científicos que às vezes são muito complexos, e encontrar uma linguagem popular, de forma que todas as pessoas entendam, incluso aquelas que não sabem ler nem escrever. E, ao mesmo tempo, as pessoas que estudaram
não considere aquela uma informação banalizada. Esta é a dificuldade. Como é viver com um homem tão polifacético? Olha, é muito rico, é uma experiência muito rica, sabe? Eu só tenho a agradecer a vida, né? Eu ter encontrado o Drauzio, ele ter sido meu aluno e a gente ter essa vida tanto tempo, tantos anos junto e eu procuro aprender com ele. Eu acho o Drauzio uma pessoa muito importante para o Brasil. Sabe, eu tenho o maior orgulho do trabalho dele e eu vejo, sabe, a eficácia, como é importante esse trabalho educativo que ele faz. Ele tem uma facilidade enorme de comunicação com qualquer pessoa. Ele fala com todos os mendigos da rua de igual para igual. E ele tem uma capacidade dele que é linda e que eu acho que ele aproveita lindamente, fazendo um trabalho muito forte no Brasil. Então eu tenho o maior orgulho de ser companheira. Que bonito. Segue escrevendo agora? Eu publiquei 14 ou 15 livros posteriormente em relação ao primeiro livro. E agora estou escrevendo um outro livro que está 2/3 mais ou menos listo, que é uma reflexão sobre... Eu tenho mais de 50 anos de medicina, ¿no? É uma reflexão sobre o que sucedeu a mim, à medicina e ao Brasil nos últimos 50 anos. Tem você literatura infantil publicada, não? Sim. Eu tenho 3 livros. Um é As Ruas do Brás, que é sobre os primeiros 10 anos de vida que eu tive. O outro é De Braços para o Alto. Minha abuela dizia que quando eu despertava na manhã com os braços para arriba, ia ser um dia problemático. E este livro se refere a uma experiência de um ninho que era criado em um ambiente fabril e vai na hacienda com cavalos, com água, com lagos. A experiência basicamente é sobre a felicidade infantil. E o outro livro é um livro que se chama Histórias do Rio Negro, que são histórias folclóricas que eu ouvi em las comunidades ribeirinhas na Amazônia. Este é o que ten influencia da Aurelia. Esse é o que tem. Este é o que ten a influencia da Aurelia, da boa, verdade? Da boa Aurelia. Esse é o da rua mesmo. É um livro muito bonitinho esse. Que tem umas ilustrações muito bonitas. Tem ilustrações muito bonitas. Nós ganhamos um prêmio na Feira do Livro de Bolonha com esse livro aqui. Aham. COVID-19 can be characterized as a pandemic. O Brasil registrou hoje a primeira morte por Covid-19. Nesta hora tem que ter bom senso. Mas ontem disseram que não precisava fazer isso, agora tem que fazer. Nós temos que acompanhar o que está acontecendo. Procure se informar, porque a epidemia é dinâmica. No último bienio ten dedicado vostede unha gran parte dos seus recursos profesionais a loitar contra a pandemia do COVID. A relación entre saúde, economía e COVID foi moito polémica na hora de tomar decisións políticas, especialmente aquí no Brasil. Son incompatibles? Quando a epidemia começou em China, eu não pensei que tinha uma potencialidade de disseminar-se por el mundo. Quando a epidemia chegou em Itália, percebemos que se tratava de uma coisa muito peligrosa. Então, quando chegou em Brasil, foi um terror, porque não havia nenhum controle de nada. E neste momento tivemos uma atuação muito especial, que foi a atuação da autoridade máxima do país, o presidente da República, andando sem mascarilla, provocando aglomerações, fazendo todo o que se deve fazer se queres que a epidemia se dissemine mais rápido. Isto deixou a população muito confusa e é por isso que estamos vivendo esta situação. Nós tínhamos
uno de los programas nacionales de inmunización mejores del mundo. Nosotros llegamos a vacunar 18 millones de chicos en un único día en Brasil contra la poliomielitis en el pasado. Brasil tiene 38.000 salas de vacunación organizadas, montadas, con profissionais, espalhadas por todo o país. Não é um sistema no mundo comparável ao sistema brasileiro. E, no entanto, foi completamente desorganizado por um Ministério da Saúde mais interessado nas repercussões políticas, não? Quem minimiza essa situação é irresponsável. Olha o que está acontecendo com os outros países, dá para ter uma ideia o que vai acontecer com o nosso. Por que é importante, neste momento, que as pessoas fiquem isoladas em casa? A disseminação é rápida. Você imagina se muita gente pegar o vírus de um momento para o outro, nós vamos ter necessidade de internações hospitalares. Vostede foi extremadamente duro cos movimentos antivacinas. Compáraos cos movimentos que postulan o suicidio colectivo. Sería partidario da vacina anti-Covid obrigatoria? Temos experiência em Brasil com vacunação obrigatória e não foi uma boa experiência no século passado. Os brasileiros creem em las vacunas. Então, acá não há movimento anti-vacuna como estes movimentos europeus. Eu penso que estas pessoas devem responder criminalmente por hacer la propaganda contra las vacunas. Los europeos y los americanos son muy tolerantes en esta área. Las vacunas protegen las personas. Es la única forma que ficaremos libres de este virus. Es una responsabilidad colectiva. Entonces, si yo digo a la población, no tomen la vacuna, es peligrosa, va a inserir, modificar tu DNA, va a provocar una alteración que puedes transmitir a los hijos y nietos, yo tengo que ser responsabilizado criminalmente e ir para la cadeia. Este es el lugar correcto, porque voy a hacer con que muchas personas adquiran el virus, sufran, e muitas mueram e provoquem tragédias familiares. É o Varela? É. Nosso querido e amado. Moi avanzada a década dos 70 anos, ten resposta á pregunta que lle gustaría facer a vostede no futuro e que ainda non puido facer. Escrever mais livros, porque eu trabalho muito, então não tenho muito tempo para escrever. Pelo resto, não. Acho que vivi as experiências que tinha que viver no momento adequado, da forma que foi possível vivê-las. Poderia ter hecho melhor, claramente, não? Mas não se pode fazer. A ideia de que puedas fazer grandes obras completas, isso não está acessível a nenhuma pessoa. E não há que esperar da vida. Nós não somos tão especiais que mereçamos ter uma vida maravilhosa. Fazendo a nossa parte, está bem assim. Igual pode escrever um livro sobre um neno pastor, não? Uma de minhas filhas, quando eu lhe contei a primeira vez quem era meu abuelo, né? E ela disse, ela se quedou, tinha 5 anos. Disse, então, sou a bisneta de um pastor de ovejas. Como diríamos em Galícia, que riquiña. A única fe na que acredita é a ciencia? Não, eu sou ateu, em realidade, não sou católico. Fui formado no catolicismo, como todas as famílias assim em minha geração. As pessoas dizem, não, a ciência é uma alternativa à religião. Não é alternativa, porque implica num outro ideário completamente distinto. Em la ciência tenho que provar. O que não está provado
tem que ser mirado com desconfiança, sempre. Ao contrário da religião, não podes mirar Deus com desconfiança. Tens que acreditar que Ele existe, que Ele interfere com a vida na Terra, com minha vida particular. Em ciência, não. São duas formas incompatíveis de entender o mundo. Muitas vezes dizem, não, mas há cientistas que são profundamente religiosos. Eu penso que são pessoas confusas, sinceramente, porque são incompatíveis. Vostede, amante de camiñatas, amante das maratóns, podería facer o Camiño de Santiago. Non é necesario que sexa dun xeito católico, porque hai un camiño pagano que chega a Fisterra, por exemplo, tamén o camiño portugués para pasar perto das súas raíces portuguesas. Aceitaría? Aceitaría, claro. Aceitaría só. O problema é que são vários dias andando. Sí. Se o trabalho permitiera, teria maior prazer. Pois realmente apaixoante escoitalo. En nome do noso equipo de Facendo as Américas e de Televisión de Galicia, moitísimas grazas, don Antonio Draucio Varela, por esta charla, por compartir con nós os seus coñecementos e a nosa profunda admiración. Agardamos que veña pronto a Galicia para facer o camiño pagano, tomar un auga ardente e escribir o seu seguinte libro de contos dun neno pastor. Moitísimas grazas. Eu que agradeço, foi um prazer estar com você e falando este espanhol miserável que hablo, me senti mais presente de minhas raízes gallegas. Foi un auténtico prazer coñecer a Draucio e Regina. E non me resisto a acabar este programa como o comecei. O relato cuxo inicio lía ao principio remata da seguinte forma. Voltei algunhas veces ao Brás para visitar os meus amigos, meus avós, meus tíos e primos, que continuarán lá por máis algúns anos. Nós tamén o esperamos a él moi pronto de novo en Ríos, en Ventas da Barreira, a terra do seu avó, a súa terra nai.